Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 repórter Paulo Maciel.blogspot.com, facebook.com Paulo Maciel da Rádio. Nós vamos agora a mais uma liturgia deste dia. Vamos à liturgia referente a 12 de fevereiro de 2026, quinta-feira. É a quinta semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando, com este lenço aqui no meu pescoço, para marcar a cor do dia. No rito temos a missa e escolha. A primeira leitura é do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos do 4 ao 13. O resumo é o seguinte: já que não guardaste a minha aliança, tirar-te-ei o reino, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o de seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes, e lhe proibira expressamente seguir os outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Vamos ver o salmo, qual é. O salmo é sempre cantado. Aqui eu canto somente o refrão, porque eu não tenho acompanhamento. Salmo 105 na Bíblia Vulgata, ou 106 na Bíblia de Jerusalém, versículos 3º ao 4, 35 a 36, 37 e 40, refrão, versículo 4. O refrão é este: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Repetamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo.
pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Repitamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Agora é hora do Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje, escrito por São Marcos, capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Aclamação, que é a recepção do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher tua palavra e que produza frutos na minha vida. Glória a vós, Senhor. Olha, um resumo do Evangelho. Os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. É uma citação que vamos ouvir neste Evangelho. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que produza frutos na minha vida. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração. No Evangelho de hoje, Jesus, em território estrangeiro, se ocupa com uma mulher desejosa de receber uma graça para sua filha. De início, o Senhor Jesus não deseja atendê-la, mas diante da insistência e da fé da pobre mulher, Jesus satisfaz a sua necessidade. Jesus, neste episódio, mostra aos seus discípulos e aos leitores do Evangelho de todos os tempos a necessidade de se superar as fronteiras geográficas do mundo e as fronteiras existenciais dos seres humanos. Jesus acolheu uma mulher, a estrangeira, e falou com ela algo proibido pela lei na época, em sinal da universalidade do amor de Deus, o qual deve ser correspondido pelos humanos em atos de acolhida entre si, não importando a raça, a nacionalidade, a condição econômica.
Outro ponto importante, a mulher, ao insistir com Jesus, demonstrou sua grande fé, chamando-o de Senhor, Kyrios. Kyrios, do grego, significa Senhor. Título nunca utilizado por outra personagem no Evangelho de Marcos. Olha, foi a primeira pessoa, uma estrangeira, que chamou Jesus de Senhor, Kyrios. Então ela dirigiu-se a Jesus, acreditando que ele é Deus. É uma pagã que simboliza a igreja, fiel, presente no mundo todo, que proclama universalmente a fé em Jesus como seu único Senhor. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos chamaram Jesus de Senhor, por isso são canonizados. Santo do dia 12 de fevereiro, vamos ver quais são os canonizados. Tem muitos santos na igreja, mas os canonizados é o que nós passamos aqui. São Saturnino e companheiros. Então não é apenas um santo, é Saturnino e companheiros. Foram mártires, foram presos, torturados e mortos no ano de 304, durante a perseguição do imperador Diocleciano. São também conhecidos como os mártires de Abitínia. Santa do dia 12 de fevereiro, Santa Eulália. Vamos saber da história de Santa Eulália? O padre Evaldo César de Souza fez uma pesquisa e escreveu para nós católicos. Eulália foi virgem mártir, viveu em Barcelona, na Espanha, no fim do século III, numa família cristã. Quando pequena, gostava da companhia das amigas que comungavam da mesma fé em Cristo Jesus. Fugia do pecado e era inimiga da vaidade. Quando tinha 14 anos, chegou à Espanha. A perseguição contra os cristãos por parte do terrível governante Diocleciano. Eulália soube dos fatos e desejou alegremente o martírio para assim glorificar e estar com Cristo no céu. Os pais religiosos resolveram viajar a fim de se esconderem juntamente com a menina, mas numa noite em segredo ela deixou a casa em direção à cidade. Disse que um cortejo de anjos a iluminava no caminho. De manhã, diante do palácio do governador, ela elevou a voz contra os perseguidores e defendeu os cristãos. O imperador não sabia o que fazer, tentou convencê-la a adorar os deuses romanos. Além disso, Eulália teria que abandonar Jesus Cristo. Aí ela seria presenteada com ouro, joias e tudo mais que o governo poderia lhe dar. Seus pais, inclusive, seriam também presenteados. Ao ouvir a proposta, Eulália olhou diretamente para o governador e respondeu-lhe: não perca seu tempo. Mande logo que me torturem e matem, pois nunca abrirei mão da minha fé em Jesus Cristo. Olha, diante da fé e coragem da jovem Eulália, o governador mandou os algozes queimarem seu corpo com ferros em brasa. Sua oração durante o sofrimento era essa: agora, ó Jesus, vejo no meu corpo os traços de vossa sagrada paixão. Que coragem, né, dessa moça que tornou-se santa, e nós hoje estamos lembrando da sua história. É importante que nós sempre tenhamos aqui esses exemplos dos fiéis que foram mártires. Não é fácil. Que Santa Eulália rogue por mim junto a Deus, rogue por nós. Santo do dia 12 de fevereiro, São Melécio. Foi bispo e morreu em 381, governou a igreja de Antioquia.
Por observar as normas do Concílio de Nicéia, foi exilado várias vezes. Morreu quando presidia o primeiro concílio ecumênico de Constantinopla. Suas virtudes mereceram-lhe grandes elogios de São Crisóstomo e São Gregório de Nissa. Santo do dia 12 de fevereiro é São Bento de Aniane. Foi abade, morreu em 821. Foi educado na corte de Pepino o Breve. Fez-se monge sob a regra beneditina e promoveu a restauração da observância monástica em toda a França e Alemanha. Santo do dia 12 de fevereiro é Santo Antônio Cauleias. Olha, um santo que eu não conhecia, Santo Antônio Cauleias. Não conhecia sua história. Nós vamos conhecer aqui agora. Ele foi bispo e morreu em 901. Foi patriarca de Constantinopla. Trabalhou para consolidar a paz e a unidade da igreja, conturbada pelo cisma de Fócio. Santo do dia 12 de fevereiro é São Ludão, peregrino. Morreu em 1202. Natural da Escócia, era filho do príncipe Hildebold. Dedicou-se ao serviço dos doentes, construiu hospitais e orfanatos. Ludão morreu em Nordheim, na Alemanha, quando ia em perseguição às basílicas dos apóstolos. São Ludão, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Bem-aventurada do dia 12 de fevereiro é a beata Umbelina Abadesa, morreu em 1136, convertida dos prazeres do mundo pelo seu irmão, São Bernardo de Claraval, ingressou com consentimento do marido na abadia de Jules-Nonain, na França, da qual se tornou priora. De acordo com o endereço eletrônico Heroínas da Cristandade, única irmã de São Bernardo de Claraval, que tinha outros 5 irmãos, Umbelina nasceu por volta de 1092 no castelo de Fontaine-le-Dijon, na França. Quando seu pai e seus irmãos se consagraram a Deus na abadia de Citeaux, na Borgonha, para levarem uma vida piedosa e exemplar, ela se casou com Guido de Marcy, irmão da duquesa de Lorena, e, possuindo uma grande fortuna, levava uma vida frívola, mundana. Algum tempo depois, Umbelina resolveu fazer uma visita a Bernardo perto de Claraval, ostentando muitos adornos e escoltada por grande séquito. Bernardo recusou-se a recebê-la até que ela prometesse seguir os seus conselhos, ou seja, mudasse de vida, abandonando o luxo e a riqueza. Depois de alguns anos, provavelmente inspirando-se na repreensão do irmão, Umbelina obteve a permissão do esposo para ingressar no mosteiro Jules-le-Nonain, na França, próximo de Troyes. Como simples monja, decidiu penitenciar-se pelos anos de vaidade e luxo com inúmeras mortificações. Mais tarde se tornou abadesa. Este mosteiro tornou-se pequeno para acolher as novas vocações. Assim, ela precisou fundar um novo mosteiro em Crisenon e faleceu por volta de 1140, na presença de 3 de seus irmãos, Bernardo, André e Nivardo. O seu culto foi confirmado em 1703 e a sua comemoração fixada no dia 12 de fevereiro do novo martirológio romano. A beata Umbelina é patrona daqueles que perderam seus pais. Bem-aventurada Umbelina, rogai por mim, rogai por nós. Vamos aos bem-aventurados do dia 12 de fevereiro. Beatos Tomás Remerford, Tiago Fenn, João Nutter, João Menden e George Haydock. Foram presbíteros e mártires. Morreram em 1584. Foram eviscerados ainda vivos. Gente, cortaram a barriga, tiraram as vísceras. Meu Deus. Eviscerados ainda vivos em Tyburn, Londres, durante o reinado de Elizabeth I. Olha que malvadeza. Bem-aventurados Tomás Remerford, Tiago Fenn, João Nutter, João Minden e George Haydock, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá
aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas acate, porque vem de Deus. Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.